Olá, boa semana a todas e todos. Nessa semana vamos falar um pouco sobre programação em jogos digitais. Para não ser um bicho de sete cabeças, a gente vai falar sobre os princípios de programação e vamos mostrar algumas técnicas para que vocês possam ser criativos no momento de desenvolver os jogos de vocês. Bom, antes de mais nada, acho importante dizer que eu não sou programador por natureza, que eu não tenho formação em ciência da computação. Na verdade, eu sou um curioso, né, que sempre gostou muito. Então, algumas definições aqui podem ser um pouco primárias e até não tão precisas, mas é a forma como eu vejo a programação de computadores, ok? E a ideia dessa aula, né, é mostrar que programação não é um bicho de sete cabeças, mas que a gente pode, ao ter a programação no nosso repertório, a gente pode criar muita coisa bacana, né? Além dos jogos digitais, obviamente, a gente pode ter uma autonomia de desenvolvimento muito interessante, muito importante, no mundo contemporâneo. Bom, mas vamos lá. Programação nada mais é do que uma série de comandos, né, de instruções que a gente desenvolve ou que a gente cria para que o computador execute, né? Então, ele nada mais é do que simplesmente uma série de instruções que a gente passa para o computador executar. E a cada etapa, na verdade, acaba acontecendo manipulação de alguns dados, de algumas informações, né, para que realmente exista um sistema computacional. Então, um sistema computacional é etapas, né, que são realizadas pelo computador de manipulação de informações e dados, né, de recepção e manipulação desses dados. Então, de uma forma bem simples, um programa de computador simplesmente é uma série de comandos passo a passo que o computador tem que executar através de algoritmos. Mas para a gente chegar lá, primeiro a gente tem que entender o que é um computador e o seu programa. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar da diferença entre hardware e software. Hardware como aquilo que você chuta e software como aquilo que você xinga. E é basicamente isso mesmo. Hardware é a parte, vamos dizer, física, né, de um computador, onde você tem os processadores, monitores, você tem memória RAM, né, projetores e tem os inputs também, né, de teclado, mouse, etc. E o software é a parte em que tem o passo a passo, né, de se executar, de como receber os inputs de um teclado, de como receber os inputs de um mouse e de como imprimir na tela, de como, o que tem que ser processado. Né? Então, o software ele faz esse passo a passo de receber informações, manipular essas informações e mandar comandos de como o hardware deve processar e devolver ao usuário a execução do que está sendo desejado. Então, numa outra visão, né, você tem embaixo, na camada de baixo, o hardware, que através do software consegue criar esse link de interação com o usuário. Então, o software ele permite, através do sistema operacional e de aplicativos, né, então tem dois níveis de software, que exista a interação entre o ser humano, o usuário e o computador de fato, e o hardware. Né? Então, através do software que o usuário consegue pedir para o computador fazer alguns cálculos, executar processos, né? E também receber resultado desses processos através das impressões em tela, etc. O que são esses softwares então? Bom, a gente está falando de sistema operacional como uma primeira camada de software que tem já diversas bibliotecas imbricadas, né? Então, muita coisa você não precisa resolver no seu aplicativo, ou no nosso caso, no jogo digital. O próprio sistema operacional já resolve. Então, você tem, por exemplo, questões aí de renderização de gráficos, etc., você não tem que fazer isso do zero, você não tem que fazer o cálculo de pixel a pixel de como tem que ser renderizado, porque você já tem o DirectX ou o OpenGL que já faz isso. Então você só tem que pedir, acionar essas bibliotecas gráficas, né, para que ele imprima o gráfico que você está determinando. Você não tem que fazer a conversão disso zero a zero. Né? Então, por exemplo, também recebendo informação de um mouse. Você não precisa fazer do zero, né, essa programação. Já está no sistema operacional como que o mouse funciona. Você só tem que aproveitar do sistema operacional isso. Se você for fazer um jogo para mobile, o touch, né, o toque na tela, você também não precisa programar isso do zero. O próprio Android ou iOS já tem isso programado, você só tem que aproveitar essa programação que o sistema operacional já tem no seu aplicativo. Por isso que são duas camadas aí de software. Ok? Muito bem.
Quando a gente vai criar um aplicativo, eu gosto muito de fazer um paralelo com uma receita, né, culinária. Não sei se é muito simplista isso, mas por quê? Como a gente disse, programação é um passo a passo. E é manipulação de informação, manipulação de dados, né? Então, numa receita aqui de bolo, por exemplo, nesse bolo comum aqui, a gente tem exatamente isso. A gente tem ingredientes, né? Tem as quantidades e tudo mais que a gente quer manipular através de um passo a passo para que se transforme em bolo, para que ao ser executado esse passo a passo, ao usar esses ingredientes nessas quantidades específicas, né? Se chegue a um bolo ao final. E não sei se vocês estão notando, mas para fazer um bolo não é simplesmente ingrediente, né, e o passo a passo. Você tem que ter um forno, você tem que ter uma forma, né, você tem que ter alguns objetos para que possa executar esse bolo. E é justamente disso que a gente está falando, um paradigma de objetos dentro da programação. O que é isso? É quando você tem já um pacote de programação que tem já um comportamento bem definido e que serve para certas coisas. Né? Por exemplo, na receita de bolo, né, você tem o forno. Você já sabe como se comporta um forno. Ele aquece coisas, né, seja via o fogão em cima, seja o forno embaixo, ele tem essa função. A gente também tem aquelas variáveis. Variável, eu faço um paralelo ao ingrediente, que é a quantidade, por exemplo, de ovos. Né? O que é uma variável dentro de um programa? Você reserva um espaço na memória RAM do seu computador para falar, eu quero guardar essa informação para poder usar. Então, por exemplo, na receita do bolo eu quero guardar um espaço na memória RAM de quantidade de ovos. Num game, né, tanto o objeto quanto a variável é muito presente. Por exemplo, um objeto num game é a tela em que vai acontecer o game. Isso é um objeto, porque você tem que ter uma tela em que vai ter animações, em que vai acontecer a interação do jogador e tudo mais. E uma variável, por exemplo, a quantidade de vidas. Né? Você começa lá, vamos pegar o Super Mario. Você começa com 3 vidas, e ao pegar lá o mush, né, o cogumelo verde, você ganha uma vida e ao morrer você perde uma vida. Então ela vai variando, o valor vai variando, mas é um espaço que você pede para reservar na memória RAM, ok? Na questão das variáveis, né, a gente sempre tem um nome de variável, um tipo de dado que vai ser armazenado e o valor que você quer armazenar. Então, por exemplo, como a gente estava falando da vida do Mario, você vai dar o nome vida. Por que isso? Porque ao invés de você tentar jogar, alocar na memória RAM um número que é da memória RAM, não, um endereço da memória RAM, que é um endereço hexadecimal, então um número muito difícil, até porque você não sabe que espaço da memória RAM está reservado, você cria um nome que é fácil para você lembrar, e o próprio sistema operacional vai falar, olha, então sempre que usar esse nome vai se referenciar ao endereço tal. É quase como se fosse uma caixa postal. Você cria um nome fácil, né, por exemplo, vida do personagem, por exemplo, né, e aí sempre que for tratar de vida do personagem, ele já sabe qual que é o espaço na memória RAM que está alocado para guardar aquela variável. Você vai falar qual que é o tipo de dado que vai ser armazenado. Nesse caso de vida é um número inteiro. Você pode ter um número decimal, você pode ter booleano, né, verdadeiro ou falso. Você pode ter diversos tipos de dados que você pode guardar. Texto, texto pequeno, texto grande. Então você tem tipos de variáveis que você pode guardar. E o valor real, né, o valor que você quer armazenar naquele momento na memória RAM. Então, no caso da vida, você quer guardar, é um tipo inteiro, você quer guardar um valor 3, é início. Ele vai variar, né, ele vai mudar conforme for passando o jogo. Perfeito? E aqui são algumas formas de criar uma variável numa sintaxe aí, em que você coloca o tipo de valor e a gente vai ver mais para frente como faz isso dentro de um programa de desenvolvimento de jogos. Então a gente faz referência da variável a essa questão aí, por exemplo, de números, de quantidade de ingrediente. Por outro lado, a gente tem o passo a passo, que é esse modo de preparo. No modo de preparo, a gente tem a execução de etapas, né, de funções. Então, a gente tem exatamente essa ideia do que fazer no passo a passo.
né? Então, você agrupa em função as várias ações que você quer fazer. Ele muitas vezes manipula as variáveis, ele muitas vezes ele recebe informações, né, do usuário e a partir dessa informação o que tem que ser feito, né? Então, função é isso, é um conjunto de ações que são feitas a partir de uma necessidade do programa. Então, a partir de um input do jogador, no caso, ou a partir de um comando do próprio jogo. Então, depois de 5 segundos aconteça tal coisa, né? Então, as funções é isso, é um conjunto de ações. Que tem muito a ver com esse modo de preparo, que é o passo a passo do que fazer, né? Com os objetos, do que fazer com as interações, do que fazer com os ingredientes. Nesse paradigma, né, de objetos, né, programação de objetos, né, orientada a objetos, na verdade, todo objeto vai ter, né, pode ter pelo menos essas três características, que são as propriedades, os métodos e os eventos. O forno tem algumas propriedades, como por exemplo, dimensões, né, quanto que cabe dentro do forno, qual o grau máximo que ele chega, né? Ele tem um método, que é o quê? Ele aquece, né? Isso é o que ele faz, né? Ele foi programado, ele é um objeto construído para aquecer. E tem uns eventos que ele recebe do jogador, né, ou do usuário. O quanto ele quer que aqueça, quer que chegue a 180 graus, quer que fique 120 graus e tudo mais, né? Então, ele recebe essa informação do usuário. Então, de uma forma bem mais adentrando, né, o que é essa programação orientada a objetos? As propriedades têm a ver com o que esse objeto tem, né? Então, dentro de, por exemplo, um objeto de game, que é o canvas, que é o quadro onde o jogo acontece, você tem propriedades como largura e altura. Tem métodos, né? Então, é o que esse objeto faz, qual é a ação desse objeto. Então, no caso, por exemplo, do forno, ele aquece. No caso de um game, você pode ter um temporizador, que a cada tantos segundos acontece alguma coisa, né? E tem os eventos, que é como são fenômenos que você recebe do usuário, muitas vezes, né? Então tem a ver com essa interação do usuário. Quando ele, no caso do forno, quando ele liga o botão, acende o forno. No caso de um game, quando ele aperta quando ele pula numa plataforma, quando ele clica num botão, né? Então são eventos que acontecem. Para programar para jogos digitais, existem as game engines, ou motores de jogos, né? O que são os motores de jogos? Basicamente são um ambiente de desenvolvimento integrado, ou IDE, Integrated Development Environment, que você junta dentro de um mesmo software, de um mesmo programa, você integra, né, nesse mesmo programa a composição, vamos dizer assim, gráfica, né? Então, como que você junta os desenhos que você precisa, música, né, fundos sonoros, efeitos sonoros, você junta com programação. Então, é um programa que você consegue juntar várias ações para desenvolver um jogo digital na complexidade que ele é. Então, você consegue ter a parte de programação, a parte de design mesmo, de desenho, de criatividade, composição, né, das fases, etc. Então, ele agrega todas essas questões. Geralmente uma game engine, né, ela oferece um motor gráfico para renderizar em gráficos 2D ou 3D, né, então ele já dialoga com o sistema operacional para fazer a rodagem gráfica do jogo. Ela integra recursos multimídia, como imagens, vídeo, áudio, etc., né? Ela tem uma parte de cálculos de física, para simular gravidade, colisão, etc. Você pode desenvolver, escrever, assimilar scripts de inteligência artificial e interação, né, então a partir da programação mesmo. E você você consegue depois, né, de terminado, compilar aquele jogo para determinadas plataformas. Então, se você tem ideias que já compilam para Android e iOS, por exemplo, ou algumas game engines que já fazem para PlayStation 4, Xbox One, etc., né? Então, alguns exemplos de game engine que a gente tem no mercado e à disposição para a gente. Para cima eu coloquei algumas engines que são mais de 2D, jogos 2D. Então o Cocos 2DX, Corona, o Construct 2. São IDEs, são game engines para desenvolvimento de jogos 2D.
O Unity, Unreal e o CryEngine, o Godot, eles têm uma parte de 2D, mas eles têm um potencial muito forte para jogos 3D e são muito usados em jogos comerciais, né? Inclusive jogos bem famosos como Street Fighter, etc. Né? Então aqui são algumas ideias, ok? É, a gente vai usar no nosso hoje, né, a partir dessa semana, o Construct 2 com mais profundidade, então para fazer um jogo 2D, mas existem vários tutoriais, né, para os demais IDEs. Tem vários modelos de negócio, eles têm a versão gratuita, depois a versão paga, que tem mais recursos, então todos eles vocês acabam podendo usar. Se eu não me engano, o Cocos 2DX é open source, se eu não me engano. O Godot é totalmente open source, então vocês podem. Não existe a versão paga, né? Só a versão aberta. O Unity e Unreal tem a versão gratuita que vocês podem usar, e dependendo do modelo de negócio, por exemplo, Unreal, se o seu jogo começar a ter um ganho, né, um faturamento acima de não sei quantos milhares de dólares, você tem que pagar para eles. Antes disso, não. Né? Então tem vários modelos de negócio bem interessantes. A gente vai usar o Construct 2, que tem uma versão gratuita, que tem alguns limites, mas que a gente consegue fazer um jogo inteiro com a versão gratuita. E tem a versão paga, né, que aí você não tem limite. Já existe Construct 3, mas a versão gratuita do 3 ele é muito mais limitado que a versão gratuita do 2. E a gente vai aprender com o Construct 2, ok? Muito bem, antes eu queria fazer uma rápida introdução à programação. Então vocês vão ver um outro vídeo sobre introdução à programação usando o App Inventor, que é um aplicativo de desenvolvimento aplicativo para Android. Então a gente vai, eu acho que ele é muito fácil para entender essas noções de programação, uma variável, propriedades de um objeto, etc. Então a gente vai criar um jogo para celular muito rápido, né, bem simples, mas para que a gente aprenda essas noções básicas de programação. E depois a gente vai começar a desenvolver um jogo de fato usando o Construct 2, né, para fazer um jogo de plataforma muito parecido com aquele jogo da introdução da disciplina, tá, para vocês terem essa noção de construir um jogo completo. Ok? Então desejo a todos aí ótimos estudos dessas engines, espero que vocês não se assustem com programação, vocês vão ver que no final, né, é muito divertido programar porque você realmente tem o poder de decisão desse passo a passo que é a programação. Ok? Bom estudo a todos.